Olá pessoal, bem-vindos a mais um NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, carreira. E, bom, a gente está fazendo alguns episódios, 3 episódios especiais de final de ano, onde nós vamos pegar alguns trechos dos nossos convidados para falar de alguns assuntos em específico, né? Agora a gente vai falar sobre a logística no Brasil e logística internacional. Vamos também falar sobre a evolução do setor nos últimos anos. E para me acompanhar aqui, para me ajudar a comentar sobre esses temas, eu tenho aqui comigo hoje o Eliel Fernandes, que é CEO da Boni. Eliel, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço, Marcos. E tenho aqui também comigo o Rodrigo, que é CEO da OpenTech. Rodrigo, valeu pela presença aí de novo. Imagina, prazer é meu. Então vamos lá. Bom, o primeiro tema aqui de hoje é a diferença entre a logística no Brasil, nas empresas ao redor do mundo. Né? Foi um tema bastante comentado aí durante os nossos episódios. E para começar, a gente vai assistir um trecho da entrevista com o Francisco Tarosso, que é diretor sênior de operações da Seva, no Brasil e no Chile. Vamos ver o que o Tarosso diz, depois a gente volta aqui para conversar um pouco. Não, acho que isso acho que é um ótimo ponto, Rodrigo, porque é justamente o que você falou, né? A empresa, a Seva, né, dentro do grupo, é muito completa. É muito completa. Exato. Então, certamente, essa amplitude de negócios que o business da CMA-CGM tem, né, como grupo, ajuda a mitigar ou pelo menos minimizar essas dificuldades que a gente, como contexto Brasil, tem, né? Isso tanto na questão de estrutura, como um todo, mas como eu comentei, principalmente com relação a boas práticas, né? A gente faz um trabalho muito forte de benchmark interno de boas práticas, né? Olhando a parte de Contract Logistics, por exemplo, a gente tem ferramentas desenvolvidas muito legais que faz com que a gente consiga fazer um benchmark, olha que legal, né? Usando a tecnologia para fazer um benchmark de uma forma rápida e eficaz. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente coloca lá, por exemplo, ela é alimentada, claro, tem todo um processo para alimentar essa ferramenta, tal, depois de implantar o projeto, automação, o processo, seja lá o que for. E a gente consegue consultar nessa ferramenta de forma fácil. Eu coloco lá uma palavra-chave. Então, por exemplo, sorter. Eu tô com um cliente aqui que tem uma questão de movimentação rápida e eu tenho um processo muito manual, por exemplo. Deixa eu pensar num sorter. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu coloco o sorter lá nessa ferramenta, aparece as operações que nós temos do sorter, como funciona, quem são os focal points nessas operações para que a gente possa fazer benchmark, fazer contato e tudo mais. E por aí vai, né? Então, eu acho que a estrutura como um todo, né, da empresa, do grupo, ajuda muito a mitigar esse contexto que a gente vive, né? Ajuda a facilitar as soluções, a criatividade, a trazer algo diferenciado que talvez a gente consiga aplicar aqui e contextualizar com a situação do Brasil. Bom, e a gente viu o Francisco falando, né, de uma multinacional, que é onde ele trabalha, e como é que eles fazem benchmark, enfim. O que vocês poderiam complementar aí sobre isso? Eu presto muito atenção no que o Francisco faz e nos traz muito respeito pela trajetória, né, profissional dele. Porque ele passou por várias empresas, essa vivência internacional, multinacionais. Ele enfatiza muito essa questão do comprometimento das empresas internacionais com processos, né? E da resistência do latino, no caso aqui o Brasil, né, em seguir processos. E ele diz o seguinte, que eu concordo em 100%, que quando ocorre algum desvio no processo, aliás, algum desvio no final, é porque em algum momento do processo houve um erro ou uma negligência no processo. Então, eu acho que a percepção dele diante da minha leitura é que a criatividade do brasileiro ela pode comprometer processos, né? E a efetividade da multinacional tem mais possibilidade de ser assertivo. Mas se juntarmos criatividade com o rigor do europeu ou das pessoas ou empresas internacionais, essa mescla torna o processo incrível no final das contas.
Ok. Isso aí, eu me recordo do podcast, participei inclusive do podcast com o Tarosso, né? E ele, como ele sinalizou, ele reforça muito bem essa diferença, discrepância talvez na cultura, principalmente europeia, com empresas brasileiras ou outras multinacionais, enfim, mas na análise comparativa, onde você tem externamente talvez um aculturamento maior para você acompanhar e padronizar processos e seguir aqueles processos do início ao fim do fluxo logístico, né? Então, ele reforça muito essa diferença, talvez, de empresas brasileiras, onde talvez a gente está mais suscetível a concordar ou absorver com alguns desvios do processo padrão, né? Então, acho que talvez, até no dia a dia, assim, a gente percebe muito em algumas empresas brasileiras a recorrência de ausência, por exemplo, de KPIs, de indicadores de controles. Então, talvez essa nossa tendência de muitas empresas brasileiras em absorver ou acatar com mais naturalidade desvios, padrões, acho que pode ter muita correlação com essa talvez ausência ainda de controles, de KPIs aplicados no dia a dia, na rotina dessas empresas. Por conta disso, elas aceitam mais desvios, né? Então, essa fuga talvez de um padrão que ele comentou ali, quando ele compara empresas multinacionais, enfim, com empresas brasileiras, está muito atrelado talvez esse comportamento realmente, essa dificuldade de se regrar a um procedimento padrão, que obviamente tem grandes ganhos, né, num fluxo logístico. E é uma questão meio cultural também, né? A gente não é acostumado muito a seguir processo, né? Acho que esse é um problema, mas como o Eliel disse, se a gente conseguir juntar isso com a criatividade do brasileiro, né, Eliel? A coisa pode ficar bastante interessante. Uma coisa, acho que ele até comenta, né, no podcast do Tarosso, que eu acho que ele vai concordar comigo, né? Que, por outro lado, ele reforça muito isso, que a capacidade também de empresas brasileiras, do próprio povo brasileiro, né, das empresas brasileiras, elas se adaptarem a pequenas mudanças no dia a dia, ou elas estarem preparadas, né? Como ele sinalizou, questão de formas mais criativas, ou seja, empresas menos engessadas, mais suscetíveis talvez a se arriscar, a se expor ao risco. Exato. Isso ele encontra com mais naturalidade em empresas brasileiras do que de fato lá fora, né? Então acho que isso talvez na visão dele, e eu concordo em partes, um ponto positivo da nossa cultura, que é de fato essa adaptação a mudanças realmente ao longo do processo, que eu acho que no dia a dia, né, é o que mais tem, né? São muitas variáveis, né? É isso. E eu achei interessante também um ponto que o Francisco fala sobre a liderança, que o líder é aquele que se estabelece em trabalhar os pontos onde outros não trabalham. E esses vácuos, né, no processo o torna um líder diferente. E ele enfatiza também que a questão do perfil do líder ser, né, de fato ou de direito. Então ele diz o seguinte: para algum líder ser de direito, ele primeiro tem que ter sido líder de fato. E eu achei bastante emblemático isso que ele falou. É bem bacana que ele falou, é verdade. Me lembro dessa passagem aí também. E a gente separou um outro trecho aqui, agora com o Marlos Tavares, que é o CEO da G2L Logística, né? Vamos ver o que ele falou sobre a experiência que ele teve na Maersk. Vamos lá. Não, eu acho que a parte cultural, ela da multinacional, pelo menos da multinacional que eu trabalhei, ela é positiva. Porque, o que eu quero dizer com positivo? Nós latinos, né, nós somos muito sentimentais, né? Nós temos essa coisa, né, de nos envolvermos pessoalmente, o que também não é ruim. Eu acho que é uma característica positiva. Mas a gente também fica chateado quando o chefe dá uma bronca, né? E quando eu trabalhei na Maersk, não tinha isso, sabe? Você era chamado a atenção como tem que ser chamado a atenção e, de repente, naquele mesmo dia, você tomava um chopp com o seu chefe e você não falava mais naquele assunto, né? Porque para eles não há uma questão pessoal. Não, nunca, jamais é pessoal. Então isso foi para mim, causou um impacto, né? E um impacto muito positivo, né? Tem até uma outra coisa, mas é uma coincidência, né? Que eles não dão tchau para desligar o telefone. E aí no início eu sempre achava que eles estavam chateados comigo. Mas puxa vida, o chefe tá bom, tem alguma coisa errada, porque não dá tchau. Mas aí já é uma coisa deles, né? Aí é mais uma curiosidade, né? Mas a relação com eles eu adorei. Assim, eu achei... E me ajudou muito a separar as coisas, né? Esse ponto eu achei muito legal, assim, né? Porque primeiro tem essa questão que vocês comentaram da gente não ter a cultura de seguir processos. E esse outro ponto que ele traz, né? Que assim, quando o líder te dá um feedback que não é positivo,
parece que aquilo é pessoal, né? A gente é latino, a gente é mais sangue quente, eu diria assim, né? Então tem esse outro ponto, mas que eu acho que é super... Eu, por outro lado, acho assim, eu acho que eles estão mais certos do que a gente, porque realmente a grande maioria das vezes não é pessoal, né? Mas enfim, queria ouvir de vocês também sobre esse ponto. Tá, eu vim de escola quando empregado em executivo, escola japonesa e alemã. Então, as culturas muito fortes, né? E ambas enfatizam processo e dedicação a ele. E o alemão é ainda mais rigoroso do que o japonês. Ah, é? Né? O japonês ele é disciplinado e o alemão é rigoroso. Tá. Né? E eu vivi essas duas culturas e eu sei muito bem o que o Marlos fala ali, que é a forma com que você é cobrado. E, como foi dito, o latino ele é visceral, né? Ele é sentimental, ele é emocional, né? E o europeu é mais razão, o oriental é mais razão. E com isso existe esse choque, porque se eu, como europeu, por favor, não, não contestem. Eu, como europeu, com essa cutis aqui europeia, se eu cobro um latino num processo e ele recebe emocional e eu estou sendo racional, isso vai existir um choque que certamente no final do dia eu não vou tomar uma cerveja com ele no happy hour. Não vai mesmo. Mas se ambos estiverem na mesma vibe de não sentimental, ou os dois sentimentais, no caso, dois latinos, né? E os dois racionais, no final das contas, geram entendimento e a coisa acontece direito. Mas eu sinto que o nosso mercado vem evoluindo bastante. E essa questão de processos, ele vem evoluindo nas empresas que se profissionalizaram e as outras vão, com certeza, se sentem na obrigação de começar a se adequar a esse modelo para, como o Francisco disse, fugir do processo vai ter um problema no final. Né? Então, as empresas já estão muito mais maduras para isso. Legal. O que eu achei interessante também é quando a gente compara com o Tarusso, né, nessa análise comparativa entre eles, ambos trazem também que, por outro lado, apesar de um ter falado um pouco mais de processo, o outro falado um pouco mais da diferença cultural, ele também sinalizou ali, reforçou o que, de fato, talvez o brasileiro, também empresas brasileiras, executivos brasileiros possuem diferenciais com executivos europeus, enfim, asiáticos, americanos, que é exatamente o que? A expertise, talvez, ou o diferencial em criar soluções para fatos novos, né? Em você ser mais criativos nas proposições de soluções. Então, assim, talvez ele convergiu muito com o Tarusso anteriormente, sinalizando exatamente esse skill, essa habilidade brasileira em si a todo momento está se modernizando, está criando novas soluções para fatos novos dentro da operação logística, e isso é muito recorrente, né? São muitas variáveis. Então, acho que é um fato interessante que convergiu na opinião dos dois e eu sou totalmente de acordo a essa percepção deles hoje do executivo brasileiro, do mercado brasileiro. É complementar, né? E ele fala de experiências, que tem uma frase emblemática dele também, que eu busquei as frases emblemáticas, né? Que ele fala o seguinte: prazer em servir. Legal. E quando se fala prazer em servir, qualquer processo, se todos tiverem prazer em servir, qualquer processo se justifica se o final é esse. Legal. Boa. Bom, agora a gente vai olhar para esse tema, mas de uma outra perspectiva, né? Então, em vez de um brasileiro falando sobre uma cultura de logística no exterior, a gente teve aqui um estrangeiro falando sobre aplicar esses skills na logística brasileira. Né? E aí a gente vai ver um trecho aqui do Greg Balasco, que é o CEO da Log, que é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente volta a conversar. Então, acho que primeiro, quando eu entrei na Log, é interessante, porque a gente operava esse produto de logística de pequenas encomendas só em São Paulo. Ah, tá. Hoje a gente opera em 3.600 cidades, municípios. Tá? Mais de 90% do PIB brasileiro. E a gente operava só em São Paulo, numa escala muito pequena. Assim, a gente tinha 1.000 metros quadrados assim, de galpão. A gente fazia, acho que 2.000 entregas por dia na época. Hoje a gente faz 500.000. Assim. Mas o que a gente viu é que o conhecimento que a gente tinha adquirido em São Paulo, de fazer o last mile de forma diferente,
muito mais rápido. E essa outra expertise que a gente estava aprendendo, que era coletar de forma consolidada nos clientes, essas parte de cross-docking, separação de pacote, algoritmo de roteirização. Uma vez que você tinha desenvolvido para o mercado mais competitivo, que sempre foi São Paulo, que na verdade a oportunidade que a gente tinha com isso, conectando o Brasil, seria realmente gigantesco, porque ao final são os mesmos clientes, são as mesmas integrações. Então, uma vez que você passou pelo custo fixo de aprender a fazer, você alavanca isso tamanho do Brasil. Então, a grande etapa, inclusive, que eu ajudei como no financeiro a levantar os recursos para a gente poder executar esse plano de conectar o Brasil, assim, ir entregar em 13.600 municípios. E eu me tornei responsável das operações. Assim, eu acho que muito em linha com muito das ideias de como fazer, viram em parte de mim, assim, junto com o time. E liderando, acho que a execução de como conectar o Brasil junto com o meu conhecimento local adquirido justamente nessas consultorias indo para os 4 cantos, ajudaram muito assim nessa jornada de construir o que a gente tem hoje. Olha, o Rodrigão tem todas, né? Você viu? Nos 3 trechos o co-host era o Tá muito bom. O cara é bonito, tem que ficar assim para representar bem a empresa. Assim. O grupo representa bem. Representa bem. Tá certo. Então, mas o que eu achei legal desse trecho é que tem um pouco a ver com o que o Marlos falou, que é isso, né? O Greg é francês, e de ser mais direto, né? Então, ali, imagina o seguinte, quando ele vai dar o feedback para alguém, é na veia, na lata. Não tem muita... Às vezes o latino, nós aqui, a gente dá uma rodeada, né? Até você chegar no ponto que você quer. É isso. O que vocês podem complementar aí sobre essa fala dele? Eu tenho a Log como uma referência diferente do que a gente vem vivenciando no mercado. Ela nasceu como empresa de tecnologia, né? E depois foi para operação física. Então ela utilizou a tecnologia para quê? Para angariar dados, identificar oportunidades, utilizar esses dados de forma mais assertiva para poder direcionar o negócio na física, e hoje todos sabemos o sucesso dessa empresa. E ele tem uma característica aqui de gestão que a gente deve entender como um desafio, pelo menos eu entendo como desafio, de ter uma equipe super jovem, né? Eles nasceram com a molecada desenvolvendo, e essa molecada é arrojada, não tem medo do erro e vai para cima, né? Mas, de qualquer maneira, acho que tudo isso contribuiu para que eles pudessem ter dados e gerar algoritmos suficientes para que eles pudessem identificar a oportunidade nessa operação física e ter o sucesso que eles têm hoje. Boa. E quando, acho que um pouco curiosidade interessante, né? Quando a gente compara, né, os 3 executivos ali, todos da área logística, né? Cada um com um perfil, com um skill, com uma carreira. Mas se a gente compara bem, o Tarosso falando muito sobre padronização de processos, ele reforçando esse pilar na diferença cultural, na diferença principal entre multinacionais, enfim, empresas brasileiras. O segundo já falando um pouquinho sobre a questão cultural, né? E o Greg falando já sobre comunicação. Então, assim, você vê que os aprendizados, as experiências e os skills de cada um trazem uma percepção diferente de cada executivo, né? Então, achei isso muito interessante na fala do Greg. O Greg também é um cara super... Aí, talvez fugindo até um pouquinho da pauta, mas vendo o podcast dele, você percebe claramente o quanto ele se apaixonou pelo Brasil. É verdade. Então, assim, acho um outro fato interessante. Ele conta bastante sobre por que ele se apaixonou pelo Brasil, apesar de ser um cara que viveu em vários países diferentes. E ele comenta, né, que, apesar dessas grandes diferenças, como ele reforça, né, da comunicação, mas que no Brasil ele se sentiu em casa. Foi o primeiro país que, após várias vivências, ele chegou a São Paulo e se sentiu em casa. Então, achei bem interessante. E aí, só para complementar, quando a gente faz essas comparações com ambientes externos, né, com multinacionais do Brasil, ele reforça a questão da comunicação. Até falando um pouquinho de mim, eu sou uma pessoa que tem uma fala muito rápida, e eu normalmente sou muito direto, muito objetivo. Muito europeu, cara, é cultural. E eu me enxerguei muito nele falando, apesar de não ser francês.
Sou um mineirinho apenas de fala rápida, mas que de fato me coloquei muito no lugar dele. Realmente percebo que é uma diferença, é um aculturamento também, de acordo com o perfil da empresa, do time, em você ter uma comunicação às vezes muito objetiva, buscar obviamente ser assertivo, mas muito rápida, muito direta. E isso de fato no dia a dia tende, ou em alguns momentos até trazer alguns desconfortos, ou até se adaptar, né, ao ambiente. Mas realmente é uma diferença grande assim, que você tem que muitas das vezes trazer um aculturamento para dentro da empresa, ou até mesmo você mesmo se redefinir em certas situações, porque realmente esse modelo de comunicação, que é muito parecido com o europeu, algumas vezes ele traz alguns problemas. Né? Não, legal. É verdade. Agora, vamos entrar num outro tema, que também foi destaque aí em vários episódios que a gente gravou, que é sobre a evolução do nosso setor nos últimos tempos, né? Vamos ouvir um trecho da Ana Blanco. A Ana, ela é vice-presidente de operações da DHL, né, Supply Chain, e vamos ouvir o que ela fala e depois a gente comenta um pouquinho também. Muito mais digitalizado hoje, né? Eu acho que assim, os essenciais não mudaram tanto assim. Tá. A conexão mudou bastante, então uma cadeia muito mais conectada do que há 20 anos atrás, muito mais digitalizada do que há 20 anos atrás, e eu diria que muito mais colaborativa do que há 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás, a gente ainda falava de cadeia de suprimento, mas muito restrito às 4 paredes de cada uma das empresas, né? Era super inovador esse conceito da P&G, de ter, né, uma pessoa de supply chain só trabalhando com cliente, por exemplo, só fazendo projetos de supply chain da porta para fora, do mesmo jeito que a gente tinha, né, com os fornecedores. Isso era muito inovador. Hoje em dia, você vê que tem muitas empresas que fazem isso. É claro que a tecnologia ajudou demais, né? Você a trocar informação, colaborar de uma maneira mais intensa. Então, eu vejo mais digitalizada e mais colaborativa do que era e menos linear, né? Eu percebo que a cadeia tá de suprimento cada vez mais, a gente não tem mais um chain, né? Não tem mais uma linha reta, a gente tem um network. Olha, aí, assim, desse trecho da Ana, né, acho que 3 coisas principais, né, que para mim são importantes ali. Primeiro, ela fala de tecnologia. Segundo, ela fala de colaboração. E o terceiro, até que ela fala que tem que mudar o termo. Ou seja, não é mais supply chain, é supply network. Ou seja, tudo integrado, enfim. O que vocês acham disso tudo aí que ela comentou? Eu achei muito importante os comentários da Ana, principalmente eu destaco aqui colaborativo, termo. Porque ela diz que quem domina o dado enxerga que tem o poder. Acho que de fato até tem o poder, desde que ele tenha uma amplitude de dados, não que ele fique encapsulado nos dados restritos ao seu negócio. Porque senão ele vai ficar especialista naquele ponto e ele não será útil para a cadeia e ele não vai absorver as informações que a cadeia pode trazer para ele, para que ele possa redesenhar seu produto, que ele possa reformular, que ele possa inovar, né? Então, quem hoje detém o dado e fica com ele encapsulado está fadado à falência, né? Então, eu destaco essa questão da cadeia colaborativa como um fator muito importante que ela comentou. Legal. Hoje, complementando o que o Elias sinalizou, dados, acho que hoje é um dos fatores principais, um dos pilares principais para você desempenhar realmente uma otimização da cadeia logística, dos fluxos logísticos, você realmente ser eficiente, assertivo, tudo passa por dados, né? A transformação desses dados em informações estratégicas, em você retroalimentar o processo, para você de fato evoluir, agregar valor ao negócio baseado nesses dados, eu acho que hoje é o que a gente vem enxergando no mercado, onde as principais tecnologias vêm apoiando, a digitalização vem apoiando, exatamente sempre embasada muito em como transformar os dados em informações assertivas, inteligentes, para retroalimentar esse processo. Então, acho que faz total sentido. E acho que um segundo ponto que eu achei bem interessante na fala da Ana, no podcast da Ana, era quando ela comenta em relação aos fluxos interligados e integrados.
Então, talvez essa complexidade hoje, né, da cadeia logística, talvez até a própria pandemia, ela acelerou muito isso, né? A necessidade realmente de se entregar o porta-a-porta com uma volumetria, maior eficácia, com SLAs reduzidos. Então, acho que isso tudo ele só fomentou que os fluxos fossem cada vez mais interligados, integrados, né, com inteligência artificial, com data analytics em sua base. Então, acho que essa fala dela voltada a essa interligação desses fluxos logísticos, devido à operação cada vez mais complexa, acho que faz total sentido e está muito atrelado ao nosso dia a dia, né, ao nosso ambiente diário voltado à cadeia logística. Boa. Eu queria fechar, só concluir, se me permite, Rodrigão, o seguinte. Ela fala que é o instinto de sobrevivência, né? O que acabou forçando essa cadeia colaborativa foi o instinto de sobrevivência. Eu achei emblemático isso que ela falou. Legal. E agora falando ainda, né, sobre as mudanças que têm acontecido no setor, a atenção que a logística recebeu nos últimos anos cresceu, a gente sabe disso, pandemia, enfim. Mas será que o segmento de fato é valorizado como deveria ser, né? E aí a gente separou um trecho aqui do André Prado, que é CEO da BBM, que fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver o que o André fala. Em termos de evolução, é impressionante, né? Você falar aí pouco mais de 25 anos, é impressionante. De um momento que ninguém nem sabia o que era, para hoje todo mundo falar logística, né? Outro dia, já tem tempo isso. Eu estava vendo um jornal, falou a logística do salão de cabeleireiros. Virou um termo tão normal que tá falando lá do cabeleireiro, a logística, a pessoa e o cabeleireiro comentando, não, minha logística não é tão boa assim. Então, assim, isso é sensacional. Ver o que aconteceu, por exemplo, com o que você construiu com a Mundo Logística, né? Sem rasgação de seda, mas a verdade, né? De onde estava 10 anos atrás o que é hoje. Pô, você bateu 120, 140 mil seguidores. Quer dizer, você já tem um público gigante que segue a sua empresa e tudo que você construiu. Então, isso é muito gratificante. E as próprias empresas de logística cresceram muito, né? O tamanho que chegou JCL, Sequoia, BBM hoje, fora as multinacionais, né? E isso é muito relevante e mostra o desenvolvimento do setor. A outra análise é que quando a gente compara com indústrias que podem ser e são até menores que a gente e que têm um poder econômico muito mais forte, a gente vê que tem muito a caminhar, né? Assim, talvez um evento muito ruim, que foi a greve dos caminhoneiros, levou para o público em geral a importância da logística. Porque às vezes você só dá valor quando você perde, né? E ali naquele momento o pessoal começou a falar, nossa, parou tudo, eu estou sem abastecimento, precisamos da logística, né? Volta a logística. Tanto é que no Covid, se você olhar, das profissões que foi totalmente liberada foi a logística, né? Então essa conscientização eu acho que já existe, mas falta muito poder político e força econômica no nosso setor ainda. Bom, e aí a minha pergunta para vocês é quase a mesma para ele, né? Então, vocês também têm alguns anos aí já de logística, né? Como é que vocês viram essa evolução? O que falta ainda para a gente aí no setor? Eu usando como pauta a fala do André, porque eu corroboro muito com o que ele está falando, a gente percebe que o setor logístico ele ganhou força a partir de um ambiente ácido, né? Que foi o momento em que todo mundo que vive da logística sentiu. No primeiro momento, teve um impacto aí, entre 10 e 13 dias, aí foi o impacto que as empresas sentiram. E isso gerou um pouco de força política, né? E deve crescer ainda mais isso, porque toda vez que se fala em aumento de combustível, já vem à tona imediatamente greve dos caminhoneiros. Não é verdade? Então a gente começa a olhar e percebe que agora a importância da logística está sendo dada no seu devido peso, né? E ainda mais num país que vive da logística terrestre, né? Vive da logística terrestre. Eu acho que essa questão que o André colocou é muito importante e tem um trecho que ele fala sobre duas logísticas, né? A física e a fiscal. Em que você carrega no caminhão um volume enorme de mercadorias com valores, seja ele severo, de interesse ou não, marginal ou de eficiência, logística e abastecimento, e o volume de documentos que você transporta em razão disso tudo. Então ele coloca isso como uma dificuldade. É interessante a visão dele nesse aspecto. Boa.
Acho que fatos como esse que o André, o Eliel sinalizaram, a greve dos caminhoneiros, de fato reforçaram a complexidade e a importância da logística. Não só esses, né? A própria pandemia, né? Como já sinalizou hoje aqui durante o nosso bate-papo, ela trouxe, alavancou talvez, encurtou ali os tempos e cada vez mais aflorado a importância no dia a dia das pessoas. E eu vejo cada vez mais que as empresas, quanto mais elas vão se profissionalizando no setor logístico, elas vão enxergando o valor que realmente uma boa logística, que é a otimização de processos, o quanto isso agrega valor no negócio, reduz custos. Então, assim, hoje, cada vez mais, o profissionalismo que vem tendo no mercado logístico a nível nacional, ele vem, obviamente, trazendo consigo uma maior importância e um reconhecimento, sim, do profissional da área logística, até porque, com isso, a gente vem enxergando cada vez mais os benefícios, o valor agregado ao nosso negócio, redução de custos, ESG. Então, são temas que realmente estão cada vez mais em alta e o profissional logista está sempre margeando esses temas. Então, acredito que esses fatos recentes, eles só alavancaram essa importância do profissional logístico, né? E acho que um segundo ponto que o André comentou, que aí, assim, a gente já teve uma evolução gigantesca, isso acho que todos nós concordamos com isso, né? É absurda a evolução logística. Por outro lado, quando a gente olha ainda o país continental que nós somos, ainda temos um grande desafio, né? Então, eu, por exemplo, comecei minha carreira na antiga América Latina Logística, né? Hoje Rumo Logística, né? Do Grupo Cosan. Então, uma ferrovia. E claramente a gente tem uma visão hoje de uma matriz invertida no Brasil, né? Muito focada em rodoviário, isso, enfim, por N motivos, uma política histórica, né? de fomento à rodovia, enfim. Mas hoje, cada vez mais, a gente ainda vê um gap muito grande quando a gente compara com best cases externos, enfim, a gente tem uma visibilidade clara do quanto a gente tem que alavancar e evoluir na intermodalidade hoje dos transportes a nível nacional, na conexão entre os fluxos modais, fluviário, enfim, aeroviário e rodoviário. Então, cada vez mais eu enxergo que ainda existe realmente um grande gap, mas que o mercado já está buscando soluções, cada vez mais buscando encurtar essas distâncias, esses gaps, essas interlocuções entre esses modais. Então, eu compartilho um pouco com o André ali quando ele sinaliza desse gap ainda, apesar da grande evolução que a gente já teve na área logística no cenário nacional. Pena que tem que ser pela dor, né, Léo? Então. Como você falou, 2 episódios trágicos, aí, né? Greve dos caminhoneiros, depois a pandemia. E um outro ponto que você comentou, que eu acho que é claro, que é a multimodalidade, que acho que hoje todo motorista sente que as rodovias estão superlotadas, né? Então, assim, o cara também agora consegue, qualquer um que é leigo em logística, consegue olhar e dizer assim, putz, podia estar mandando isso por trem e aqui a rodovia estaria um pouco menos lotada do que está. Até porque os modais são complementares. São né? complementares, exatamente. Um não invalida o outro, né? Cada um no seu nicho. Né? Mas acho que, infelizmente, são pelas dores, mas a gente é assim, né? A gente aprende muito pela dor, né? Assim. Não é? E hoje isso tudo remete hoje a alguns desafios que somam a isso tudo aqui, que é um certo amadorismo para poder atender demanda e não tem muito a ver com a fala do André, mas eu acho que vale a pena a gente destacar o desafio que se tem para profissionalizar esse pessoal da ponta, porque é a escassez de mão de obra, cara, para conseguir suportar essa demanda toda em razão de tudo isso que nós falamos aqui, né? Que foi impulsionado por um momento de pandemia, aquela coisa toda que acabou alavancando outros negócios e encavalando a logística aí, né? Eu sou bem otimista em relação a esse conteúdo, assim. Eu vejo que a gente está num caminho assim bastante positivo. O mercado como um todo está vendo com muito bons olhos, a meu ver, a adaptação, a evolução hoje da área logística a nível nacional. Então, assim, eu sou sempre fomento muito e vejo com um lado muito positivo essa evolução que a gente vem enxergando e os próximos anos, o que está por vir. Então, acho que isso daí é um fato, acho que, marcante, positivo, quando a gente olha o cenário logístico no Brasil. Boa. É isso aí. E, bom, mas não dá para falar de evolução da logística também sem falar de tecnologia, né? Então, vamos ver o que o Marco Tenani, que é diretor de logística do Carrefour, falou sobre o assunto, depois a gente volta também. Mas eu acho que teve essa parte de integração muito forte com o TI e de novo, né? Eu acho que
a chegada da internet valorizou muito mais ainda o profissional de supply, ainda mais. Né, e tende a valorizar cada vez mais, porque a tendência é essa, né? Você mais comodidade, mas sempre vai ter alguém entregando o produto para você, em algum lugar. Então, lá no passado, em 1994, quando eu comecei, a gente falava em depósito aqui no Brasil e tudo mais. E lá atrás, uma pessoa um dia falou para mim, ó, essa vai ser uma profissão do futuro. Eu acredito que o profissional de supply é uma profissão que o futuro já chegou, e ainda vai chegar ainda mais. Obviamente aliado com TI, né? Inteligência artificial, todas as coisas que a gente já está vendo aí acontecer. Mas vai ter sempre alguém entregando o produto ou movimentando mercadoria de um lado para o outro. É isso que eu acredito. Bom, então essa visão então da tecnologia, né, avançando no nosso setor, né? Acho que em todos os setores, mas no nosso especialmente, acho que muito. E aí queria ouvir de vocês, né? E até uma curiosidade, Léo. Você começou lá a fazer gestão de risco, nem sei há quanto tempo atrás, mas o quanto que isso mudou, né? Suportado pela tecnologia. Né? O Rodrigão talvez já tenha pego aí um negócio mais estruturado, né? Mas o Léo começou lá, né, como o pessoal disse, quando tudo era mato, né, Léo? E já começaram a prestar esse serviço. Então, enfim, queria ouvir de vocês mais sobre isso aí. Na verdade, eu que tive essa experiência há 30 anos atrás, né? Quantos anos você tem? Eu, 46. Então, você era um menino, né? O esforço para controlar esse processo era muito grande, né? Imagina. Hoje a tecnologia avançou de tal forma que cria uma zona de conforto que nós, como gestores, temos que nos preocupar, porque isso acaba gerando até zona de conforto para os nossos funcionários, os liderados. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a tecnologia ela em determinado momento deixa de atender a equipe, se nós não tivermos um plano B dentro de um passo anterior, a empresa se perde, né? Então a gente tem que aproveitar esse legado sempre, um passo antes da evolução da tecnologia, e sempre manter uma operação estruturada. Mas a gente está falando aqui muito de tecnologia, né? Aí quando a gente ouve ele falando, a gente vê que é o seguinte, ele fala sobre gestão humanizada, né? E o tema que foi destacado para ele foi tecnologia. E aí a gente começa a perceber que é o seguinte, que tecnologia ela não existe se não se enxergar o ser humano, né? E aí ele fala com relação à liderança, que eu também achei muito interessante, é que ele falou que quando o funcionário pede demissão, ele não pede demissão da empresa, ele pede demissão do líder dele, né? Então, hoje o líder que não ouve os seus pares, que não está aberto a ideias e não está sensível a também mudar de ideia com relação às ideias dos outros, né? Dificilmente evolui. Então, resumindo aqui tecnologia ela é fundamental, ela é vital, indispensável, mas temos também que olhar para as pessoas. A tecnologia só serve para servir as pessoas. Exato. Não é isso? O Tenani reforça muito, né? O uso da tecnologia apoiando as novas demandas, né? As mudanças de cenários e demandas da população. E aí quando ele comenta ali dessa alta demanda de entregar um produto num curto espaço de tempo, em regiões pulverizadas, né? Quando a gente olha esse cenário, eu me recordo muito do podcast do Greg, da Log, e ele comenta, ele traz um indicador, um fato que é bem marcante. Que ele fala, ele trouxe uma visão de que hoje nos Estados Unidos, na China, uma média, obviamente, de número de pacotes per capita que a população recebe é em torno de 60 pacotes por ano, isso per capita, né? Sendo que no Brasil, essa média é de 3 pacotes apenas per capita, por pessoa, anual. Então, assim, olha o delta ainda que o nosso país ele pode... ele tem ainda, ele tem uma necessidade de avanço, obviamente, para encurtar esse gap, vamos dizer assim, de eficiência, de consumo dessas grandes potências mundiais, mas é um indicador bastante interessante, que vai muito de encontro com a fala do executivo, sinalizando exatamente essa questão da tecnologia apoiando a evolução das demandas da população. Então esse é um fato claro que só mostra que a gente está num caminho e ainda tem um mercado muito grande a ser atacado, né? Então a tecnologia com certeza ela vai de encontro e vai apoiar a gente encurtar essas distâncias e atacar, obviamente, atender essas demandas da população.
Não, eu levo esse número 3 para cima, eu que levo ele. Eu sou um consumidor voraz. Eu sou voraz. Você já está contribuindo com o indicador aí. Usando eu como exemplo, a gente vê o senso de emergência e exigência do consumidor, que ele quer para agora. Né? Por exemplo, acho que vocês podem corroborar comigo ou não, mas, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, como foi dito aqui, a gente compra logística em primeiro plano. Compra um rastreador, né? Porque você olha o produto e aí você olha o seguinte, o fiel da balança é em que momento eu vou receber, né? Então, isso, o que acontece? Aumentou muito o nível de exigência. E esse nível de exigência joga contra a cadeia. Porque quanto mais eficiente, maior o desafio, e as empresas têm que se adaptando e voltando ali atrás do que nós estávamos falando. Você vê as plataformas colaborativas, né? Esses dados todos geram oportunidades para que empresas que a gente viu aqui, representantes, tem empresas aqui que são fornecedoras de empresas concorrentes. Nós da NSTech temos esse exemplo. Nós temos empresas de GR dentro do grupo NSTech. E nós temos uma plataforma colaborativa. Cada um tem sua entrega, suas competências, seu jeito de fazer, sua cultura. Mas nós usamos base de dados para nos dar informações para que a gente possa empilhar os nossos processos. E assim vai. E é por aí que eu acho que o mundo caminha e não tem mais volta. É isso aí. Senhores, prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer de novo pela presença de vocês dois. E aí, assim, até falar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Assim, a gente pegou alguns trechos, mas quem não teve a oportunidade de assistir, né? O Rodrigo e o Eliel participaram de vários episódios. Tem muita coisa bacana para consumir, né? Então, queria convidar aí, se você está assistindo esse episódio só, não assistiu os anteriores, assista, porque está muito legal. Tem muita coisa bacana aí, né? Esses executivos aí, um pessoal com muita experiência na área. Mas é isso. Obrigado, Rodrigo. Sei que você encontrou um espaço apertado aí na tua agenda, então valeu. Eu agradeço a participação. Eliel, obrigado também. Sempre bom estar com você aqui. Muito obrigado. Sempre à disposição, Marco. Muito obrigado pela oportunidade, viu, meu amigo? Legal. Então é isso, pessoal. A gente termina aqui mais esse episódio do NSTech Cast. A gente espera encontrar vocês aí numa próxima oportunidade. Valeu!